Salve, salve pessoal, olha quem tá de volta. Ah, sou eu mesmo. Pra quem não assistiu o nosso último episódio que a gente lançou essa semana, eu acho que saiu na terça ou na quarta. Expliquei porque eu sumi, passei acho que 2 semanas sumido. Eu tive problema com a minha infecção urinária, doeu pra caramba, eu tive que ficar ausente. Depois emendei com a gripe, que eu ainda tô me recuperando. Essa semana eu gravei quase sem voz. Essa foi foram as causas do meu sumiço, mas eu pretendo voltar. Eu vou ver se eu gravo 2 vídeos. Tô gravando, deixa eu ver até que horas aqui. 5 horas batido. Falta 1 hora e meia pro jogo do Sport contra o Mirassol começar. Eu vou tentar gravar os dois hoje, no sábado, no caso, dia 25. E aí eu solto ou ainda hoje, que eu acho muito difícil, ou solto amanhã pós-jogo. Então, o meu vídeo, os meus 2 vídeos, ele não tem influência sobre o jogo do Sport contra o Mirassol, tá? Só avisando, para depois a galera não vir cobrar, ou sei lá o que. Então é melhor deixar isso claro. É, eu vou trazer um vídeo, uma lista aqui de jogos, mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Eu tava conversando com o Rafael, o meu amigo, que eu divido aqui o canal, e aí eu tava conversando com ele ontem, na sexta-feira no caso, né? Sobre se o Sport deve ou não ficar com o Daniel Paulista, e eu dei o meu argumento. Eu falei um pouco no último episódio sobre isso, se deve ou não, mas eu acho que eu não fui tão explicativo, não fui tão claro, objetivo, eu não fui. E aqui eu vou tentar trazer 3 argumentos do qual ele não se justifica, ele ficar, do qual eu sou contra, mas ontem Rafael deu argumentos tão bons que não mudou minha opinião, mas eu entendo, respeito e gosto ao ponto de eu incluir nesse canal, nesse vídeo. Eu não vou prometer, eu vou tentar editar e postar no final só o áudio, até porque a gente conversou por mensagens mesmo, WhatsApp. Eu vou tentar, vou ver se eu consigo inserir o áudio aqui no final desse vídeo. É um pouco longo, porque a gente fala muito, então a gente vai se mandando áudios muito longos. Então é isso. Também quem não quiser, eu acho que é também por isso que eu vou deixar no final, que é pra não acabar prejudicando o desenrolar do vídeo, o nível, a galera perder interesse e vazar do vídeo, fechar a aba. Então eu peço que vocês fiquem até o final, quem quiser, obviamente, mas pelo menos ouçam uma boa parte do vídeo aqui, e aí vocês deixam aí no comentário se vocês concordam, se vocês não concordam com o meu argumento. E aqui eu vou trazer 3 argumentos. Eu poderia dar mais, mas eu não quero deixar o vídeo longo. Quero deixar esse vídeo curto. Então, vamos embora. O meu primeiro argumento do porquê eu não quero... Eu não sou a favor da permanência de Daniel Paulista para a Série B 2026. Já foi falado que, por enquanto, não é plano de uma demissão de Daniel Paulista, embora assim no horizonte da direção a possibilidade, vamos dizer assim, dele ser demitido. Eu acho que os próximos jogos, inclusive hoje, vai definir o futuro dele. E se depender da forma que o Sport cair, principalmente, então possa ser que o Sport jogue mal hoje, seja goleado pelo Mirassol e hoje mesmo ele seja demitido. Pode ser que o Sport perca, o que pela fase de cada um dos clubes seja normal, mas o Sport seja competitivo o suficiente e aí ele não caia nesse jogo de hoje e ainda dure mais uma semana, que é o próximo jogo do Sport. Pra quem não sabe, Daniel Paulista já comandou o Sport em 18 jogos, com um aproveitamento de 27%. Eu vou trazer aqui só os jogos que ele ganhou e empatou de 18 jogos. Deixa eu ver aqui. Eu tô aqui com a aba aberta, então eu vou tentar também incluir esse vídeo no Deus. Eu vou tentar incluir esse vídeo na edição, tá? Então calma que vai sair o vídeo. Pronto, e tá aqui. Aí o Sport ganhou do Grêmio, mas antes empatou 2-2 com o Vitória.
2-2 com o Santos, 0-0 com o Bahia, 1-0 contra o Grêmio, 2-2 contra o São Paulo, e aí teve 1-1 contra o Bragantino, 6 jogos, aí 1-0 contra o São Paulo, 7, 2-2 contra o Fluminense, 8, e 1-1 contra o Cruzeiro, 9, e 1-1 contra o Ceará, 10. Foi na Ilha do Retiro, o último jogo, inclusive do Sport jogando na Ilha do Retiro. Aí você vai dizer, poxa, mas de 10 jogos, o Sport, de 18 jogos, o Sport pontuou em 10. Como que isso aí tem um aproveitamento de 27%? Assim, quem quiser pode olhar sob a ótica de que o Sport teve muito jogo grande, né, nesses 18 jogos do Daniel Paulista, que foram jogos contra times difíceis, tá? Foi contra o Botafogo, inclusive na ilha. Foram jogos contra o Bahia, também na ilha. Tô só pescando alguns aqui, tá? Teve jogos contra o Palmeiras, lá na casa deles. Teve o jogo contra o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro, contra o Inter. Veja, pessoal, a gente tem que entender que há contextos e contextos nessa situação, tá? Quando o Sport pegou o Ceará, por exemplo, no primeiro jogo, que foi na Copa Nordeste, perdeu, ok, foi o primeiro jogo do Daniel Paulista, já foi logo uma decisão, é muito difícil, e ok, é um argumento válido e justo. E aí a gente olha o 2-0 contra o Juventude. Aí há quem diga que, não, mas o Sport, mas jogar no Alfredo Jaconi é difícil. O fator casa para eles conta muito, é uma casa difícil de você jogar. Ok, tudo bem. Aí tem 1-0 contra o Botafogo, que, poxa, mas o Sport poderia ter empatado esse jogo, mas não jogou para vencer. Então, o empate seria um resultado justo, seja de 0-0 ou 1-1. Mais que isso, eu acho que é loucura pelo que o Sport produziu naquele jogo. O 2-2 contra o Vitória, e é que eu tô pegando jogo a jogo, tá? Do primeiro jogo que Daniel Paulista treinou o clube até contra o Inter, que foi o último jogo que o Sport fez. E aí, o 2-2 contra o Vitória, o Sport poderia produzir muito, jogou para vencer. O empate foi bom o suficiente, mas poderia ser melhor, mas também não foi o fim do mundo. Aí a gente entra em 2 jogos aqui que, pra mim, tem o dedo de Daniel Paulista, e aí eu resulto no segundo argumento que eu vou trazer aqui, tá? 2-2 contra o Santos, depois do Sport ter aberto 2-0 e jogado boa parte do jogo com 1 a mais. É um fenômeno que o Sport enfrentou teve depois e não fez valer a mesma vantagem. E aí eu vou mostrar a vocês quando. 0-0 contra o Bahia. O Sport passou um pouco de perder, mas também se ganhasse não seria surpresa. Não ganhou. Foi um jogo que nada estava dando certo, chances de gols perdidas, e foi aquele negócio, foi um dia do Sport. Mais um dia do Sport. Ok. Aí a gente vê. Teve o 1-0 contra o Grêmio, que o Sport venceu, mas não convenceu, mas ok. Diante da fase que o Sport vinha tendo, era de se acreditar que o Sport estava numa crescente, onde era possível reagir e tentar dar a volta por cima, mesmo que no final o rebaixamento viesse. A gente acreditava isso como rubro-negro. Até que o Sport vai e empata 2-2 para o São Paulo. Aqui tem outro contexto. O São Paulo ia jogar a decisão pela Libertadores contra a LDU em casa. Veio com um time com alguns desfalques, jogadores lesionados ou vindo de lesão. Então Crespo preferiu poupar alguns jogadores na esperança de que não jogando contra o Sport, eles iam ter mais alguns dias de descanso para enfrentar o LDU e ter um time mais completo. E aí o Sport jogou bem contra os reservas ali, o misto do São Paulo, que foi reservas de jogadores da base. Poderia ter feito mais de 2-0. E aí quando as peças titulares
Lucas era titular, não estava sendo porque estava vindo de uma lesão, então ele é titular, nas condições normais ele é titular. E aí quando o São Paulo precisou pisar no acelerador, o São Paulo encontrou 2-2 fácil. Mas ainda assim o Sport tentou ser competitivo quando o time estava questão de nível técnico páreo. E o Sport mais uma vez perdeu gols. Até quando estava 2-0 do Sport, onde o São Paulo não tinha feito as suas substituições, o time ainda estava. O Sport estava jogando bem, poderia, como eu disse, ter feito 3-4, não era mentira. Não era, é porque tá naquele negócio, né? O time numa fase ruim, pegando um time forte e acaba ficando nervoso, tem a pressão da torcida. O Sport empatou e quase perdeu. Teve bola tirada na linha, eu acho que foi pro Ramon. Foi uma loucura esse jogo. E 2-2, pelo que o Sport não fez no segundo tempo, 2-2 foi sabor de vitória pro Sport, tá? Vale lembrar. Aí o Sport vai e enfrenta o Palmeiras, ok. 3-0, acho que até saiu barato. O Sport jogou mal, mas mesmo que tentasse jogar bem, como jogou no primeiro turno com o Pepa, o time do Palmeiras, nome por nome, tem uma qualidade, um entrosamento, um nível técnico, um treinador absurdo. Então 3-0, ok, é triste perder, mas a gente tá pegando um dos times que tá lutando pela Libertadores e lutando pelo título brasileiro. Então não é qualquer time, tá? Aqui não é qualquer time. Depois a gente pegou o Vasco da Gama em casa. Aí que revela também muito da falta de qualidade do nível técnico de Daniel Paulista. O Sport faz um jogo horrível, horrível. Toma o 3-2. Até que no final, nos últimos 10 ou 5 minutos, assim, finais, o Sport jogou para empatar e até virar o jogo. Foi um jogo muito complicado para a questão de arbitragem, mas ainda assim o Sport jogou mal. Depois o Sport pegou o Bragantino, 1-1. Foi um jogo muito nivelado por baixo das duas partes. Qualquer resultado aí nesse jogo não era de se surpreender, qualquer resultado aqui. Então 1-1 foi ok. O Sport foi prejudicado por arbitragem, por um pênalti que não existiu, que o Bragantino fez, que o gol foi de pênalti, o do Bragantino foi de pênalti, e o gol do Sport foi de Derek, uma bola respingada assim, e a bola sobrou para ele empurrou o gol. 1-0 do Sport contra o Corinthians, mas foi um jogo que o Corinthians fez por onde empatar esse jogo. E o Sport até poderia ter vencido um pouco mais, mas venceu e aí o resultado veio e ok. O Fortaleza, aí aqui tem um problema. Ok que o Fortaleza vem sendo pro Sport uma pedra no sapato nos últimos anos. Mas o Fortaleza, ele é o penúltimo time. Se o Sport é o último hoje na Série A, o Fortaleza é o penúltimo. E na época, o Fortaleza já era um time na zona de rebaixamento. Eu não tenho uma certeza se ele já estava na penúltima colocação, mas já era um time que, se eu salvo engano, nem era mais Vojvoda, já era Palermo. Eu acho que era isso, já não era mais Vojvoda. Fortaleza estava numa crise desgraçada, não que não esteja, mas ali eu acho que estava numa situação bem mais grave. Que é no Brasileirão, perdão, e aí o Sport foi lá e perdeu jogando de um jeito patético, ridículo, que não parecia que era um time que precisava sair da penúltima, pelo menos da penúltima colocação. E aí o Sport acabou perdendo esse jogo, 1-0, poderia ter sido mais, tá? Não goleada, mas poderia ter sido mais, sim, pro Fortaleza. E aí pegou o Fluminense, 2-2, de novo, jogou para vencer. Poderia ter ganhado, não ganhou. Perdeu, fez um jogo muito aquém. O Sport tem um problema que eu acho que isso está acontecendo do elenco em si. E independe do treinador, se é Pepa, se é Antônio Oliveira, se é Daniel Paulista, que o time simplesmente ele se desliga em campo. Isso acaba prejudicando e aí o Sport acaba deixando escapar resultados que poderia sair com um número positivo.
é papel do treinador também manter o time sempre focado, criar mecanismos do qual resulte no despertar desses jogadores, de uma forma de motivar, de chamar atenção, de apontar, dizer, ó, se vocês se desligarem, a gente vai perder isso aqui, ó. Você vai deixar de perder a possibilidade de se valorizar, inclusive de sair daqui procurar algo melhor para você, de você ser um goleiro com uma boa defesa, um zagueiro que se consolidou, de ter o caso da torcida, de ter uma proposta boa por você. Então são situações do qual cabe ao treinador chamar atenção, pontuar e tentar consertar aquilo ali. Não estou dizendo que Daniel Paulista não fez isso. A questão não é essa. A questão é que ele não está sendo o suficiente. É papel dele. É papel dele motivar, manter o time focado, o time em alerta, sempre atento, porque é isso. Às vezes, um segundo que você distrai, você pode virar fatal, sabe? Você pode perder um ponto que você estava buscando num jogo muito difícil, e aí você acaba perdendo, sem sair um ponto. Ou então você estava com 3 pontos, acabou saindo com 1 no final, quando abriu 2, 3-0. E 2-0 a gente já viu que o Sport pôde jogar no lixo a vitória quando estava com 2-0, porque simplesmente se desligou. E aí no final sair com 1 ponto ou nenhum. Acontece disso também. Então é dever do treinador, sabe? Não é só treinar, não é só escalar, não é só tentar. E quando eu falo sobre extrair, é sobre extrair até aqui também, tá? Porque muito do problema do Sport não é apenas técnico, é mental. É um time que entra em parafuso emocional na reta final ali nos 20, 25 minutos e às vezes se sente dificuldade de se motivar, de ficar atento, de ficar ativo dentro de campo. Isso é um problema, E aí depois do empate contra o Fluminense teve 1-1 com o Cruzeiro, onde o Sport jogou de igual para igual, seja por desnível do próprio Cruzeiro, desatenção. Pouco importa aí, eu acho que o problema do Cruzeiro, pelo menos nessa situação, não nos interessa, porque é um time que, querendo ou não, estava lutando pelo título, que tem um elenco mega qualificado, com várias peças, onde o reserva é nada mais nada menos que Gabigol, sabe? Que pode não estar na melhor das fases, mas o cara ainda sabe fazer quando é preciso. E o Sport jogou bem esse jogo. Eu ouso dizer que seja o melhor jogo de Daniel Paulista esse ano treinando no Sport. A gente já tinha 2 vitórias contra Grêmio e Corinthians, isso, mas o Sport não tinha feito um jogo tão bom assim, tanto na defesa quanto no ataque, e poderia ter vencido esse jogo. Infelizmente a gente não venceu. E aí quando a gente pega o Atlético Mineiro, a gente acha que o Atlético Mineiro, por ter um time mais desqualificado, vamos dizer assim, que o Cruzeiro, bem mais até, um time que é mais fraco, um treinador que não tem o mesmo nível do treinador do Cruzeiro, o Léo Jardim. Eu não acho o Sampaoli um bom treinador, de verdade. Entre ele e Daniel Paulista, eu prefiro Daniel Paulista, por incrível que pareça. Eu não gosto de Sampaoli, eu não gosto. Eu tenho muitos problemas com os métodos dele, sobre a forma como ele enxerga o jogo, antes, durante e depois do jogo. Eu não consigo concordar com isso. O Sport vai lá e toma uma piabada 3-0. Poderia ser 3-1, perdão. Poderia ser 3-0. O Sport passou de tomar bem mais sufoco, sabe? Arana, Zaravia e Rony ali tocando terror pra cima do Sport, das laterais, sabe? E aí ele via que o problema era na lateral, e quando veio trocar já era tarde demais. E aí é outro problema que eu também vou trazer aqui. Aí depois do Atlético Mineiro, o Sport pega o Ceará em casa. E mais uma vez não consegue vencer o Ceará em casa. Assim como não conseguiu pela primeira rodada do jogo do pós-mundial. Também foi o primeiro jogo do Daniel Paulista treinando no Sport. O Sport acaba empatando em 1-1. Foi um jogo cheio de loucuras, de problemas, mas teve alguns acertos. Mas eu acredito que eu vejo mais problema. Até que o Sport pega o Inter e toma 2-0, que poderia ser bem mais. Eu acho que não dá pra dizer que esse jogo o Sport perdeu porque foi prejudicado, ou que o time do Inter jogou mais e não jogou.
De verdade, não jogou. O Cruzeiro se impôs mais no 1x1 contra o Sport do que o Inter no 2x0 contra o Sport. Ao meu ver, posso estar fazendo a leitura errada aqui, mas acho que se tiver esse jogo na internet, vocês podem pesquisar. Não os melhores momentos, tá? Porque ali é só recortes. Se vocês encontrarem o jogo inteiro, assistam e aí vocês verão se o que eu tô falando é bobagem ou não, tá? E aí até que o Sport pega o Inter e toma 2x0. Alguns dos resultados, assim, aqui eu tô aqui trazendo, por exemplo, vou trazer jogos, acho que é mais fácil trazer jogos do qual Daniel Paulista mudou a sua tática, seu sistema tático, que eu acho que é melhor. Contra o Ceará não tem definição aqui, eu estou usando o Transfermarkt como fonte, tá? Aí aqui contra o Juventude foi 4-1, 4-1, 4-1, 4-1. Isolado com o centroavante na frente. Eu não lembro quem foi o centroavante nesse jogo. Eu não sei se foi Paciência ou Pablo. Enfim, eu não lembro. E contra o Juventude, perdão, não foi contra o Ceará, foi contra o Juventude, perdão. Contra o Botafogo foi no famoso 4-3-3, ofensivo, uma dupla de volante ali, mais um meia atrás e três volantes, e dois pontas e o centroavante. Aí contra Santos e Vitória, nos dois jogos foi 2-2. Foi no 4-2-3-1, que é uma formação que ele vem jogando com muita frequência. Aí tem contra o Bahia também foi no 4-2-3-1. Contra o Grêmio foi no 4-3-3, o mesmo esquema contra o Juventude. E aí um deu certo, o outro não. Mas no segundo tempo o Sport emulou o estilo de jogo que imprimiu contra o Grêmio. Então ali foi um laboratório, não sei se foi deliberado, se foi proposital. Mas foi o que deu certo, Aí o Sport pega São Paulo e Palmeiras no 4-2-3-1 contra o Vasco. Meu Deus, tem um corno buzinando aqui, meu Deus. Contra o Vasco foi no 4-2-3-1, contra o Bragantino 4-2-3-1, contra o Corinthians 4-2-3-1, aí contra o Fluminense não, contra o Fluminense já foi diferente. Foi no 4-4-1, 4-4-1-1, e aí mais uma vez deixando o Derek isolado. Contra o Cruzeiro 4-2-3-1, contra o Atlético Mineiro, perdão, que foi no 3-1, foi no 3-5-2, uma linha de 3 zagueiros, 5 meias, podemos assim dizer, para preencher ali o cordão da segunda linha de defesa, e dois atacantes isolados. O Sport perdeu 3-1 contra o Ceará, 1-1, 28ª rodada, 4-2-3-1 contra o Inter, 4-4-2. A gente pode olhar que ele teve sua variação nesses 18 jogos, teve uma variação tática. Ele jogou com, deixa eu ver, com sistemas táticos diferentes, tá? De 18 jogos ele jogou com 6 sistemas táticos diferentes. E aí ele não se encontrou. E aí vem o meu segundo argumento. Daniel Paulista, ele não parece o cara que ele entende, ele faz uma boa leitura de jogo. Ele não consegue entender que se o time está precisando de resultado, se lá 20 minutos, 25 minutos está 1-1, ou tá 2-1, é possível buscar uma vitória ou um empate, ou então se o Sport está ganhando de um gol de diferença, é necessário você ampliar, inserir mais um gol, e aí você abrir sua margem de segurança, caso outro time desperte e reaja. Ele não consegue fazer isso. Eu acho que em apenas 2 ou 3 jogos, dois deles foram na Ilha. Eu acho que o outro foi contra o Cruzeiro, eu não tenho certeza. Do qual ele entendia que o Sport precisava voltar o time para frente, e aí ele abriu mão do volante e botou um atacante. Ele fez isso contra o Inter, só que ele tirou o volante errado. Foi contra o Sport Inter na última rodada que o Sport jogou, na 29ª. E não era para ter tirado o Rivera, que era o cão de guarda, era para ter tirado o Zé Lucas, que era um garoto que ele estava um pouco ausente, quando ele aparecia, ele estava errando passes, e ele já vem num viés de queda, o que é normal para a idade dele, tá? Eu acho que ele é o jogador que teve mais jogos esse ano, independente do técnico, ele jogou muitos jogos, acho que ele só não jogou o jogo que ele estava suspenso, e quando ele estava, não sei, agora, né, que ele vai para a seleção. Então, assim, desde que ele começou a jogar,
ele teve pouquíssimos jogos fora que ele teve fora, seja por suspensão ou por seleção, como está sendo. Eu acho que ele teve um jogo só que ele faltou por 12, eu acho. Eu não tenho certeza, mas enfim. De, sei lá, 50 jogos que o Sport já fez esse ano, ele jogou, sei lá, 40 a 35. É muito jogo. É muito jogo. Como se ele tivesse jogado um Brasileirão inteiro. E olha que o Brasileirão ainda não acabou. Faltam 9 jogos. Sabe? 9, 10 jogos. Pro Sport, no caso. Então, era para ele ter tirado Zé Lucas. E aí ele tirou um volante, que era o cão de guarda. Deixou um volante que não estava agregando nada dentro de campo. O Sport vai e fica com o meio de campo fragilizado. E esse é o segundo problema que eu vejo. Sabe? Não é apenas os resultados. E não você não vê margem de crescimento, você não vê um teto mais alto, sabe, que ele pode alcançar. O teto de Daniel Paulista me parece ser baixo. Ele me parece ser um teto muito baixo. E aí quando você entende isso, fica mais fácil de você entender que ele não é melhor ali para o esporte. Ele não é, entende? Daniel Paulista fez jogos que o Sport ganhou, jogos que o Sport matou, mas fez futebol tão fraco quanto o Pepa. A gente pode citar, se a gente for pôr em discussão aqui, que eu acho que é complicado, mas se a gente for querer ser maldoso aqui, mas se a gente for pensar aqui nos resultados, Pepa pelo menos teve 3 jogos que o Sport poderia ter ganhado, o Sport não ganhou por erros de arbitragem, mas que dentro de campo o Sport jogou bem. Foi contra, não nessa ordem, tá? Até porque eu nem lembro, mas foi São Paulo, Palmeiras e Fluminense. Foram os 3 melhores jogos de Pepa pelo Sport esse ano. O resultado foi um empate contra o São Paulo e um empate contra o Fluminense, salvo engano, não, derrota 2-1, e derrota também pro Palmeiras naquele jogo bizarro de roubo de Bruno Arleu. Mas você via que com o Pepa o Sport tinha uma certa evolução comparado aos treinadores que o Sport estava tendo pré-Pepa. E Daniel Paulista não, Daniel Paulista teve um jogo bom que foi contra apesar que ele tem mais vitórias do que Pepa nessa Série A, ele teve apenas um jogo bom que foi o jogo contra o Cruzeiro acho que é no Mineirão, né? Lá no Mineirão contra o Cruzeiro. E ainda assim você percebe que os jogos que o Sport empatou e ganhou foram jogos que assim dava para mais, mas por leitura tática errada, por desarranjo tático e técnico dele, também por erros, por gols perdidos por jogadores, o Sport acabou perdendo, sabe? Então ele vem fazendo, por exemplo, umas trocas que eu não entendo. Pondo Pablo todo jogo, Pablo Collor Ramirez, e você vê que os caras não agregam em nada. Então, por que ele não utiliza um falso 9, por exemplo? E aí você faz um uso falso 9, você mantém uma veia ofensiva, você tem um jogador de velocidade que pode ajudar no contra-ataque, e você tem um cara que, querendo ou não, ele pode fazer gol, ele pode entregar gols ou assistência. Pablo não tá fazendo isso, Collor Ramirez muito menos, sabe? E aí ele vem insistindo em coisas que já não vale a pena, que você vê que não faz sentido. A assistência dele, por exemplo, pro Aderlan, cara, ele teve o primeiro jogo ruim, depois ele teve 1 ou 2 jogos ok, mas depois os outros jogos foi ladeira abaixo, quase sendo expulso, entregando aquele gol, aquele escorregão dele mesmo, foi falta de atenção total dele, Sport e Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, que ele escorrega, ele começa a correr atrás de Rony, mas chega uma hora que ele desiste, só que minutos antes ele já tinha tomado umas 3 ou 4 bolas nas costas, que por sorte o Sport não tinha tomado gol. Ou seja, o Sport tomou gol por um vacilo dele e por jogadas que já estavam saindo ali, e nem Daniel Paulista teve tino de perceber que ali estava tendo uma avenida e ajustar aquilo ali, e ajeitar e pôr o jogador que poderia ajudar na situação, nem Aderlan estava conseguindo dar um pique. Ok, ele é um cara já mais velho, 35 anos, Rony não... ele vem de lesão, mas isso só expõe cada vez mais a falta de qualidade de Daniel Paulista. Daniel Paulista não tem um currículo que o credencia a treinar o Sport, porque o Sport vai cair, o Fortaleza eu acho que vai, as 2 últimas vagas pode estar em dúvida, mas pode ser que seja Juventude e Vitória. Querendo ou não, independente do arranjo que seja,
o Sport, a não ser que o Sport caia com o Santos, que eu não duvido, mas se o Sport cair ali, sem o Santos e sem o Inter, o Atlético Mineiro, o Sport ele é o cotado para ganhar o título da Série B 2026. É cotado a subir, independente até de quem seja, pronto. Independente de quem cair ali com o Sport é cotado para subir. E dependendo de quem o Sport caia, o Sport é cotado a subir como campeão. Você consegue entender? E você olha para o currículo de Daniel Paulista, nada o credencia ele como treinador a treinar o Sport. O cara que tem um currículo Guarani, Confiança, Boa Esporte, CRB e Remo, sabe? Ele treinou o Remo 14 jogos, ele é um dos responsáveis do Remo sendo cotado para subir. Ele tem uma média de quase 2 pontos por jogo, então assim, para quem tem 14 jogos, são uma média boa de verdade. Inclusive é uma média do qual ele não está entregando, ele está entregando menos da metade no Sport e com mais jogos. E ainda assim ele entregou bons números pelo Remo. Mas ainda assim ele não foi campeão da Série B, sabe? Ele não passou, por exemplo, da montagem do elenco desse segundo semestre do Remo, que foi o fator principal para o Remo dar a volta por cima, que foi essa janela que ele fez. Então, se o Sport hoje ainda tem chance, mesmo que mínima, de lutar e já não caiu faz tempo, é porque essa chegada de Derek, Mateuzinho, Gabriel foram boas para o Sport. Se o Sport não tivesse feito uma boa janela, uma boa segunda janela, o Sport já teria caído já desde quando voltou da pausa do Mundial de Clubes. Vocês conseguem entender? Então, de novo, Daniel Paulista como treinador, ele não tem nada que eu credencie como cara para treinar um clube do patamar do Sport. Ele tem uma história como jogador, ele já livrou o Sport 2 ou 3 vezes do rebaixamento, mas de novo, é pouco, sabe? Ele não tem cacife. Se a gente for falar de Série B, a gente tem que falar de treinadores que, querendo ou não, gostemos ou não, ele sabe jogar a Série B. Por exemplo, eu até citei na outra chamada, Anderson Moreira. Eu estou dizendo aqui que é craque, nossa, é o melhor treinador, mas ele sabe treinar a Série B. Os times que ele pega, ele sempre tá ali no G4, ele sabe, ele sempre tá na porta do G4, lutando para subir, quer queira ou quer não, é isso, é fato. Tanto que ele tá fazendo um trabalho legal com o Novo Horizontino, lutando para subir. Dalpozo, embora Anderson seja mais... tem uma veia mais ofensiva. Anderson, ele puxa mais dos jogadores do que Dalpozo, mas Dalpozo sabe jogar a Série B. Eduardo Batista, Léo Condé, Tencate, deixa eu ver aqui, Mozart, já são 6 nomes que o Sport poderia ir atrás. E aí você vai e traz um cara que, de novo, ele não tem fora o Remo esse ano, ele não tem uma trajetória de times que ele pega, que luta para subir. Mesmo que no final ele não suba, seja por incompetência do time, por problemas dele, leitura dele, ou porque ele saiu para outro time, sabe? Não. Os times que Daniel Paulista pega, nunca é o time que está cotado para subir, nem que seja em último, em 4º lugar. Então por que você vai manter esse cara? Por quê? O que justifica? Outra coisa e aí meu último argumento, que já vou encerrar o vídeo, já tá longo. Se Daniel eu falei até no outro vídeo meu também, como o Sport quer cair, eu não lembro qual é o título, mas que tipo de... quem quer ser o Sport, algo assim. Que fala assim, o Sport quer cair como? Sabe? Ele quer cair como o time da pior campanha da história da Série A, ele quer cair como o pior time da história do ponto corrido, ele quer cair como o pior pernambucano, o pior nordestino, ele quer cair como o time que lutou para sair da zona de rebaixamento e que por fatalidade e por erros da gestão no começo da temporada o Sport acabou caindo, ou ele quer cair como um cara que é mais um, sabe? E aí você percebe que o Sport, Daniel Paulista está sendo mais um no Sport. Ele não está oferecendo nenhuma novidade dentro de campo. E aí a forma que o Sport cai. O Sport tem 9, 10 jogos. Se desses 9, 10 jogos aí o Sport perde 6, 7. As peças que ficarem para o ano que vem vão querer trabalhar com o Daniel Paulista? Porque é bem mais fácil, por força de contrato, valor e tudo mais, você demitir o treinador do que rescindir com o jogador. O Sport vai querer rescindir, sei lá, com o Daniel Paulista ou com o Thierry, por exemplo, que infelizmente o Sport renovou por mais um ano. E aí? O Sport
no país que a gente, no país que a gente vive, no Brasil, que tem a realidade de queimar treinadores, de demitir, de descartar, obviamente que vai ser não apenas financeiramente, tá? Mas a questão de costume, de aceitação, é mais fácil demitir Daniel Paulista. Mas, de novo, foi por pressão dos jogadores que ali permaneceram. Como eu disse, por força de contrato ou por falta de propostas, o Sport vai ficar com muitos desses jogadores, pelo menos até junho, que é o tema do meu segundo vídeo que eu vou soltar daqui a pouco, ou vou tentar gravar pelo menos, tá? Daqui a pouco. O Sport, sei lá, desses 28 jogadores que o Sport tem, eu acho, no atual elenco, o Sport vai ficar com 18, sei lá, vamos supor, 18, 15 jogadores ali. Esses 15 jogadores vão querer continuar com o Daniel Paulista na Série B 2026? Vale a pena? Qual o clima da torcida com o treinador? A confiança. Ok, que jogar uma série, um campeonato que tem São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro e tal, é diferente de você jogar um campeonato que tenha, sei lá, Criciúma, Paysandu, que Paysandu vai caindo, Amazonas, sei lá, esses times assim. Ok, que o nível de exigência é menor, mas de novo, um bom começo de campeonato vai determinar muita coisa para o esporte. O formato do Campeonato Brasileiro foi reajustado. A Série B vai começar em janeiro. A Série B é 2026. A Série A também. Cadê? Os campeonatos nacionais vão começar em janeiro. Antes começava em abril, maio. No próximo ano vai mudar o calendário. Então vai ter campeonatos que vão acontecer paralelamente. Onde o campeonato estadual para o esporte. Eita, agora começou a latir o cachorro da vizinha. Onde o campeonato pernambucano para o esporte vai definir vaga para Copa do Nordeste e para Copa do Brasil. Será que faz sentido o esporte começar 2026, podendo dar adeus a 2027, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste 2027, com um treinador que fez péssimos jogos e que não ganhou? Não é porque o time é ruim, foi montado ruim, inclusive alguns jogadores vieram com um crivo e pedido dele e ele não está utilizando, é outro ponto, mas aí eu não quis citar porque tem questão de problema extra-campo, como o Léo Pereira que ele trouxe, não quis usar. E também, aproveitando que estava afastado, o Léo Pereira se meteu em merdas. Assim, nada contra a lei, tá? Só problema de conjugal aí, de foco, nada que dê cadeia, enfim. Envolvimento com garotas de programas e bebidas e baladas, vamos dizer assim. Esse foi o problema dele. Então não é crime, mas é um problema que ele se resolva com a mulher dele. E aí, Matheus Alexandre, não sei, ele pediu para Matheus Alexandre ficar, depois ele começou a botar Matheus Alexandre no banco, preferindo Aderlan, preferindo às vezes jogar com o Cariús, aí volta e meia. Matheus Alexandre acaba entrando no segundo tempo, mas falta de critério dele também, sabe? Aí você acha que o Matheus Alexandre vai querer trabalhar com ele na Série B ano que vem? Você acha que a Têncio, por exemplo, que quer queira, quer não está tendo oportunidades? Mas quando tem, ele não faz valer, aí é outra questão, sabe? Mas a Têncio é uma joia do esporte, o esporte pagou caro, que é um problema que estourou essa semana sobre isso. Eu vou ver se eu trago no outro vídeo sobre isso, no segundo vídeo, no caso, que eu vou gravar ainda hoje. E aí eu vou tentar falar um pouco sobre isso. E aí, será que a Têncio vai sentir confiança e fazer uma boa Série B, uma boa segunda temporada, já acostumado com o clima, com o futebol, com a cultura do Brasil, com um cara que no primeiro ano deixou ele mais no banco do que deu oportunidades a ele? Que tipo de treinador vai ser Daniel Paulista? Ele vai entender seus erros e vai admitir que jogou com esse sistema de jogo 4-2-3-1 porque eram as peças que ele tinha? Sendo que o time do segundo semestre foi montado com as preferências dele. São questões que vale a pena a gente refletir e tentar entender o que é que a gente quer. Entendeu? A gente vai tentar entender aqui. Os próximos jogos do esporte vai ter ainda Juventude em casa. Vai ter Flamengo ainda 2 vezes. Vai ter o próprio Atlético Mineiro em casa. Então, assim... o esporte já caiu, o esporte precisa começar um novo planejamento para 2026, mas isso precisa passar primordialmente de Daniel Paulista é o nome 2026? Ok, por enquanto está sendo, mas será que deveria?
sabe? Qual os jogadores, que tipo de jogo, que estilo qual é o perfil de time ele vai querer montar? Misturando um time experiente com um time mais jovem, porque ele tá pouco utilizando os garotos. Além de Zé, que é titular, assim, incontestável, ele só usou um jogador da base na lateral esquerda. E a gente tem grandes bons talentos, sabe? Vai ser só jogadores jovens, só jogadores experientes, os jogadores de grande vigor físico, os jogadores inteligentes, mas que cansa fácil no segundo tempo. E aí precisa trocar. Tem jogos que o Daniel Paulista faz que ele não faz as substituições, sabe? Isso na Série B, se tiver um time mais experiente, ele vai ter que ser obrigado. E aí ele não vai poder fazer a última substituição, qualquer um por qualquer coisa, só para não dizer que não usou, porque ele viu que o time cansou. Não, ele tem que entender a estrutura ali, o contexto do jogo. Então são questões que a gente precisa, como torcedor, ser acalmado, ter o coração acalmado, apaziguado. E a gente com o Daniel Paulista e com essa gestão que não é clara, não é objetiva, não dialoga com a torcida, não está tendo. E os repórteres não estão fazendo esse tipo de questionamento, sabe? Para o presidente, para o diretor de futebol, para o próprio treinador especificamente, não está tendo. E aí, o que a gente pode esperar dentro disso? Sabe? É um negócio que é muito complicado, é muito complicado. E a gente vai ter que aguardar os próximos jogos. Eu acho que o Sport tem que esperar esse jogo contra o Mirassol, independente do que for. Demite, troca. Agora também tem que trazer um cara com convicção, que vai acreditar, que vai entender o que ele quer e também dar boas condições nos parâmetros financeiros da Série B, do que o Sport pode oferecer e dar ao treinador. Sabe? Que é para depois a gente também, eu até inclusive vim aqui dizer, tal jogador não deu certo, tal treinador não deu certo, tal jogador deu certo, sim, mas peraí, o que o clube fez para proporcionar uma boa adaptação e desempenho dele, sabe? Eu acho que é muito isso que passa, sabe? Então, é isso, pessoal. E aí eu vou deixar o vídeo dele aqui para quem quiser, o áudio, perdão, o áudio dele aqui para quem quiser ouvir, e aí vocês já ouviram meus argumentos, ouve o dele, e aí você vai ver se você concorda, se você não concorda, e você vai comentar, curtir, compartilhar com outros rubros-negros e se inscrever no nosso canal, beleza? Valeu, pessoal, um beijo, é isso. O Sport trouxe peças do segundo semestre, né, do pós-Copa, totalmente sem convicção. Quem estiver afirmando que Derek foi uma boa contratação, que estavam confiando que eu ia ir bem, realmente é complicado. Porque eu dizia, porra, até desse bicho é um atestado de caímos. Porque ele não vinha bem. Tanto que se tivesse bem, o Cuiabá não liberava por uma troca para o Alberto. Mateuzinho tava lá, solto lá no Santa Clara. A gente já fazia um tempinho que não via ele desempenhando um futebol de destaque aqui no Brasil. Gabriel encostado no Vitória. Tá ligado? Foram contratações que, se a gente quiser observar, a gente pode observar que, pela ótica do treinador, ele fez o time jogar. Um advogado, Daniel, poderia dizer que ele pegou esses caras e fez com que esse time, menos caro e, em tese, menos qualitativo do que o do primeiro semestre, ele tivesse um aproveitamento 3 vezes maior do que o treinador anterior, do que os treinadores anteriores na Série A. Então, além desses aí que tu falou, que eles trouxeram o Cascal, trouxeram, acho que Kevson, né, que veio depois, também com o Daniel, o Luan Cândido, que chegou agora, Ramon. Eu acho que dos que tiveram impacto ali, acho que Gabriel, Ramon, Mateuzinho e Derek. O Luan Cândido ainda não vejo impacto, assim, preponderante, não. Mas foi mais isso. E ele pegou o Matheus Alexandre também, né? Tava chutado lá em Paris. Teve isso. Eu acho assim, o trabalho do Daniel teve méritos. Acho que o que entregaram a ele não foi um elenco suficiente para o Sport se livrar do rebaixamento. Entregaram o que dava. Né? Um Léo Pereira da vida também. De certa forma, para eu considerar o trabalho dele ruim, por conta do aproveitamento de 27%, eu teria que ter visto um esforço maior da gestão para trazer jogadores mais consolidados, jogadores que a gente tivesse mais certeza de que pudesse vislumbrar. Porque, pô, assim, agora, olhando agora, fica mais fácil a gente visualizar. Mas na época, quando esses caras estavam chegando, o pensamento e o comentário era: o Sport tá contratando pra Série B. Na verdade, eu lembro muito bem. Quando o Derek chegou, a aprovação foi basicamente quase 0%. Então, se ele tá jogando bem, se ele tá jogando muito aí no ataque do Sport, despertando interesse até de clubes mais abastados, porque a gente não pode dizer que parte disso é a responsabilidade do treinador também. Se Mateuzinho encaixou bem, porque a gente não pode dizer que a responsabilidade disso é do treinador também. Sabe? Então, assim, a personalidade também de você tirar um Kaique França, que tava consolidado titular faz um tempo, e colocar Gabriel titular, sabe? Aí, enfim, tiveram algumas coisas ali que
Ah, chegaram peças novas. Ok, mas chegaram peças novas que a gente sempre dizia que quando elas chegaram, eram peças insuficientes. Tipo, o Sport precisa gastar, o Sport quer se livrar, precisa gastar mais. Não é esse perfil de jogador para a montanha que o Sport tinha de escalar. E mesmo assim a gente conseguiu levar o aproveitamento, ou seja, o previsível, que não foi o suficiente para se livrar do. Eu digo que o time do segundo semestre respeitou mais o DNA do Sport do que o time do primeiro semestre. Eu digo que aquele time de Souza, montado no ano passado, primeiro semestre, respeitou mais o DNA do Sport. O DNA do Sport é aquilo ali. O Sport tem que trazer um cara que tem aquela personalidade. Ou que chegue muito perto daquilo, de ideia de jogo, sabe? Acho que quem chegou mais perto em termos de ideia de jogo, e ainda assim com muitos erros ao longo da partida, de escolhas, né, de alterações, de demora para mexer e tudo mais que a gente já sabe, mas quem chegou mais perto de entender o DNA do esporte, até porque jogou aqui, até porque tem uma vivência aqui, foi Daniel. O Pepa se perdeu muito também nessa perda de identidade do clube. Souza lá atrás entendeu bem o DNA do esporte, a forma de jogo, o jeito que a torcida gosta de jogar, que vai obviamente apoiar mesmo quando as coisas não estão dando muito certo, tanto que muita gente pede a volta dele. E Daniel meio que entendeu isso também. E parte da melhora do esporte foi muito por conta disso. Então, assim, mantendo essa linha de pensamento, enxergando o que foi de erros e tendo uma vivência já no clube e priorizando um planejamento precoce que eu acho necessário, eu deixaria ele aí mesmo.